Olá pessoal, nós estamos aqui hoje no Auto Entusiastas para fazer o nosso quarto podcast. Eu e o Paulo Manzano, e temos aqui um convidado muito especial, né, Paulo? Nosso convidado de honra aqui, o grande Gabriel Marazzi, fazendo parte do quarto podcast do AE. O podcast está sendo um sucesso legal. Valeu, pessoal, que vocês estão assistindo aí. Muito bacana. Atendemos a pedidos aí, muita gente nos pedia há muito tempo, né? E eu acho que tá legal também os comentários, né? Estão gostando muito de ler os comentários de vocês lá nos nossos canais. Então continue assim, dando informações pra gente, pedindo coisa que nós vamos trazer, as coisas que vocês estão pedindo pra gente aqui. Mas o Gabriel, o Paulo, não sei se você sabe, eu tenho assim uma amizade com o Gabriel há muitos anos, muitos anos. Eu fui aluno, até me arrepio quando eu falo isso, eu fui aluno da última turma da escola de pilotagem do Gabriel, não da escola de pilotagem do Gabriel, mas com o pai dele, entendeu? Assim, semanas antes dele perder o pai, eu fiz famoso Expedito, né? Famoso Expedito Marazzi, eu fui aluno dessa última turma e, infelizmente, perdemos ele e o Gabriel acabou assumindo naquela época a escola de pilotagem e me deu a carta, né, o certificado de aprovação no curso na confiança, porque eu tinha feito, na verdade, o curso com o pai dele. Olha, entendeu? Só. E aí, quando chegou em janeiro, isso aí foi em dezembro, né, Gabriel? Aí, quando foi em janeiro, fui lá e falei, Gabriel, por favor, eu preciso da carta, porque eu vou disputar as 1000 milhas e eu precisava daquele certificado para as 1000 milhas. Que legal. E daí para frente a gente se conhece e nos cruzamos em vários episódios por aí, né, Gabriel? É isso aí. E o Gabriel manteve o legado, né? Você agora lembrou alguma coisa, já tem bastante tempo. Aquele último, que seria a última turma de 1988. 88. Que foi quando meu pai faleceu. Ele deixou a turma, era uma turma especial como tinha todos os anos, 1000 milhas era em janeiro. Então, todos os anos tinha uma turma especial de fim de ano para 1000 milhas. E ele deixou, assim, praticamente no meio, né, a turma. E eu tive que assumir, né? Fui conhecer muita gente, alguns eu já conhecia, eu fui conhecer os alunos e tive que fazer finalizar a turma com os certificados e tudo mais. Para aquelas 1000 milhas lá, que foi meio histórica para mim. Foi uma 1000 milhas grande até, né? De 89 e tinha, acho que, sei lá, uns 60, 80 carros largando, alguma coisa assim. Aqueles anos tinham muitos carros que largavam das 1000 milhas naqueles anos, né? Hoje voltou a ter bastante novamente. Sim, né? Também. Voltou a ter novamente. Mas e depois disso, Gabriel? Você começou a assumir a escola de pilotagem. Então... Peraí, vamos começar antes disso? Só para lembrar aqui. Antes da escola de pilotagem. O Gabriel é engenheiro também. Nós estamos em 3 engenheiros aqui, né? Exatamente. Eu não sei onde que o Gabriel se formou, mas tudo começou aí na engenharia, né? Ou não? Não necessariamente. Não? A história. Então, vamos começar do começo, então. A história é assim. Bom, meu pai é meu ídolo, né? Porque ele chegava. Desde que eu me lembro, né, sei lá, 4, 5 anos, ele chegava sempre com um carro novo na garagem, eu entrava no carro e ia fazer o meu teste, né, que era tocar buzina, virar o volante, aquelas coisas dentro da garagem de casa. Acender as luzinhas? Isso, fazia umas coisas lá, né. Então, por isso que eu sempre falo, né, que às vezes eu conheço alguns detalhes dos carros, principalmente dos anos 60, porque eu vivi dentro deles, né, E chegou quando comecei a dirigir bem cedo, né, com 10 anos, quando reabriu o Interlagos, que meu pai dava aula na escola de pilotagem, quando fechou ele ia dar aula na Marginal, às vezes a turma toda ia para a delegacia, porque estava na Marginal fechada, claro, não, quando a Marginal foi terminada ainda não estava aberta ao trânsito. Ela estava asfaltada, não estava aberta ao trânsito ainda. Isso, né? Eu lembro. Eu ia junto, eu grudava na perna do meu pai, onde ele ia, eu ia junto. Então, comecei a dirigir, aprendi a dirigir realmente em Interlagos a partir de 1970, né? Com a pista era toda nossa, tudo. E então eu comecei a ajudar ele na 4 rodas. Ajudava, às vezes eu dirigia carro para foto, né? Apesar de lugar fechado, né? E em 76 ele estava na Autosport e ele me chamou e falou: vamos lá para o estudo que eu vou fazer
vou fazer uma capa. Em 76 as corridas foram proibidas no Brasil. Então a matéria principal da Autosport era o fim das corridas no Brasil. E eu falei, vamos fazer uma capa com um carro abandonado de corrida, né? Aí eu fui, né? Eu tinha acho que 16 anos, 17 anos. Eu fui. Ele me pediu para fazer a produção. Levei talco, levei uma aranha de borracha, linha, fiz uma teia. E fiquei lá fazendo aquilo lá. E foi o dia que eu conheci o Zampa, o Marco Zamponi, que é um ícone no nosso meio, né? E achei aquele gordo louco, né? Falei, que cara doidão, eu era moleque, não sabia nada. Aí ele falou assim, não, precisamos de um piloto desolado aqui, sentado. E tinha um macacão lá de Inomex, um dos primeiros macacões de Inomex, que era pequeno, só eu entrava nele. Aí eu mesti o macacão e fiquei o dia inteiro fazendo fotos parada, ainda aquelas câmeras antigas, tinha que ficar 15 segundos sem respirar para fazer a foto de capa, e eu apareci de costas. E foi capa da Autosport de agosto de 76, eu de corpo inteiro, carro inteiro, meio abandonado, capacete jogado, e eu segurando um jornal dizendo a manchete, a última corrida, era o jornal da tarde daquela semana. E a partir daí eu entrei lá na redação, comecei a ajudar a pilotar as motos e fazer fotos, né? E foi assim que eu comecei. Certamente você tem essa edição, né? Tenho. E agosto de 76 da Autosport. E aí eu comecei a fazer e acabei indo para a revista Duas Rodas para fazer isso de uma maneira mais profissional, né? Escrevendo os testes e tudo mais. Aí você começou, então isso, você começou primeiro como jornalista, então, isso foi em 76. Eu não posso dizer jornalista, porque eu era aquele moleque que ajudava aqui, ajudava ali. Né? Era o foca. E nesse ano eu fazia cursinho para engenharia, né? Eu fiz 5 anos na Politécnica da USP e ia fazendo o que podia, né? Estudando, e eu ainda trabalhava com show, fazia iluminação de show à noite nos teatros, né? Show de rock, fazia um monte de coisa, né? E nem sei como, né? Eu lembro que naquela época ele fazia tudo que aparecia. E quando eu terminei a escola de engenharia, eu quis trabalhar com engenharia e nunca quis largar o que eu chamo de jornalismo, né? Especializado, né? Só carros e motos. E fui levando isso até agora. Essa aqui, né? Essa capa aí? Olha eu ali. Olha só. Gabriel ali sentadinho na roda. Será o fim das corridas no Brasil? Não, duas coisas. Primeiro, eu andava com essa revista, imagina, um moleque, né? E falava, sou eu. Não é. Ninguém acreditava, eu ficava muito zangado, ninguém acreditava que era eu. Aí, e outra coisa, quando ela foi para a banca, já tinha voltado a revista, ou seja, esvaziou a matéria, porque logo depois que teve esse anúncio, dias. Aí teve voltou. Já veio, voltou o negócio do álcool. Então, né? A revista em si, ela ficou esvaziada, e eu guardo com carinho essa capa aí. Esse carro aqui era Esse acho que é um EV, né? Um Fórmula V. É um Fórmula Super V. Eu acho que é um EV, não me lembro. Bacana essa carenagem aí. Tinha conseguido. Só não me deixaram esvaziar os pneus, porque depois não tinha como encher. Eu queria esvaziar os pneus, mas ele tá todo assim, fosco, que é de talco. E tem uma aranha lá em cima do trem. Tem uma aranha aí, uma teia de aranha aí no banco. Tem teia de aranha no carro todo. E tem uma aranha no número 3. Tá vendo uma pontinha preta? É uma aranha de borracha que eu comprei na feira. Que coisa, icônico isso. Muito legal. Que idade você tem? 16 anos. 76, você tem 16 anos? Não. Já é 17. 17. Então, eu ajudava muito meu pai nas corridas. Eu fazia números e letras de contato para pôr nos carros de corrida, essas coisas. Tudo que eu podia... Que bacana. Fazia, né? E aí, daí você foi fazer engenharia? Então, aí no ano seguinte eu entrei na faculdade de engenharia, fiz 5 anos de engenharia, e quando eu terminei eu quis trabalhar, né? Engenharia. Mas eu nunca parei de fazer as coisas, principalmente quando eu fui para a revista Duas Rodas. Eu fiquei 15 anos lá, fazendo muita coisa. E a engenharia não estava boa. Quando eu me formei em 81... A engenharia estava... Pegou bem a crise de 80, 82 da indústria automobilística. Então, eu estava mais focado naquilo que era mais divertido até, né? Onde eu fiz a minha carreira. Então, realmente, eu
eu era antes jornalista e depois engenheiro. E aí, em 1989, você estava na revista Duas Rodas. Então, e você assumiu a escola de pilotagem. Eu fazia a revista Duas Rodas. Em 85, nós criamos uma revista de automóvel que chamava Oficina Mecânica, que ela tinha esse nome, mas a gente fazia teste e tudo. Foi aí que eu te conheci, né? Que a gente ia muito para Cruz Alta? Para Cruz Alta, né? Testar os carros. E era uma vida muito, muito gostosa, né? Muito legal. E aconteceu, né? Em 88, de eu ter que assumir... Aí, olha só. Ó, meu pai. Desculpa, tem uma matéria, para quem não sabe, a gente tem o Auto Entusiastas Classic, que são as matérias de 2008 a 2014, quando o AE era um blog. A gente transformou aqui no Auto Entusiastas Classic, que a gente não conseguiu trazer tudo para dentro do AE, né? Algumas matérias, com o tempo, elas foram perdendo as fotos aqui, perdendo alguns links, mas elas estão lá. Nessa daqui... Deixa eu até aumentar aqui, ó. É uma matéria do Juvenal Jorge, saudoso Juvenal Jorge, que está morando lá nos Estados Unidos, sumiu. Dá um scroll mais devagar. E escreveu aqui sobre o Expedito Marazzi. Quem quiser saber, vai lá no Auto Entusiastas Classic ou digita Expedito Marazzi Juvenal Jorge, que vai achar aqui, né? Então, desde o kart... Olha aqui, ó. Turismo 5 mil. Eu corria com meu pai, a gente fazia as corridinhas um contra o outro lá. Ele ficava muito zangado quando eu andava mais rápido. Oh. Aqui, ó. Expeditão aí. O título é muito bom, porque ele era eclético. Na pista de automóveis Interlagos. Ele andou de Audi 4 também? Andou. Olha só. Eu acho que ele só não correu de caminhão porque não tinha ainda naquela época. Senão ele teria entrado. Olha, gaiola. É. Juvenal Jorge comprou uma gaiola dessa aqui uma vez. Acho que foi inspirado no seu pai. Moto. Curso de pilotagem da Honda, uma XL. Ele não negava nada. Olha, ó. Ele e o Emerson. Show. Olha, perdemos umas fotos aqui. Alunos e instrutores. Olha lá, ó. Teste da 4 rodas. Com a foto do... Era sempre a cara dele. Áudio Laranjeira. Legal. Bacana. Então tá lá no Auto Entusiastas Classic. Bacana. Mas voltando então, aí você assumiu a escola de pilotagem? Então, aí tem uma outra historinha paralela que também é muito interessante. Eu fazia tanta coisa. E quando eu não trabalhava com meu pai, né? Ele era meio sozinho, ele se virava, né? Toda vez que eu ia ajudar ele lá, a gente pensava diferente, então eu não estava muito junto. E quando aconteceu isso, eu tive que assumir essa turma e a minha ideia era que eu ia fazer só isso. E eu tive uma visita, eu estava na casa da minha mãe ainda, né? Porque estava lá com ela, tudo. Tive uma visita de 6 pessoas dos carros clássicos, né? Fábio Stenbrook, Julinho Penteado, lembro bem. E eu falei que vieram fazer uma visita de pêsame. Não, eles vieram pedir para eu não parar com a escola de pilotagem. Porque era um lugar para eles, né? Eles eram ajudantes, ajudavam meu pai e tudo. E eles falaram, a gente vai te ajudar. E eu fiquei mais 10 anos com a escola, né? Aí eu, né, me empolguei, né? Fiquei... Interlagos é um lugar... É assim, gostoso demais. Interlagos é um lugar mágico, né? É gostoso demais. Então eu ia para lá sem falhar uma quarta-feira, todas as quartas-feiras, durante 10 anos, eu lá dando aula. Até que eu tive uma proposta, né, do Roberto Manzini, e ele quis, não, porque eu quero comprar a sua escola, não sei o quê. Aí eu pensei bem e falei, melhor eu parar por aqui. E eu passei a escola para o Manzini, que é a escola do... Agora, uma outra coisa que talvez ninguém sabe disso daí, só eu, o Marazzi e a pessoa, o Luiz Henrique, que foi um amigo meu, eu fui instrutor da escola do Marazzi. Olha só. O Luiz Henrique ia também disputar uma 1000 milhas e precisava fazer a carteira de piloto. Aí, para ter um desconto melhor no preço do curso, eu falei com o Marazzi, mas não sei o quê, não vai dar. Não, mas, eu fico de instrutor para ele. Aí eu fui lá... Isso foi, acho que no ano seguinte, né? Acho que foi no ano seguinte, exatamente. Foi em 90, exatamente. Aí eu fui lá e dei a aula fiz a instrução pro Luiz, o Luiz fez o treinamento, aí no final o Gabriel andou com o Luiz e falou, tá ok, tá aprovado. E deu
e deu a carteira de piloto para ele. Eu tinha esquecido desse Pô, já só detalhe. tive uma ideia. A gente pode fazer um podcast seu com dicas de pilotagem, então. Dos dois, aliás. Daí no é futuro. melhor... Vocês dois, aí, dando específico para dicas de pilotagem, hein? Isso é bacana. Legal. Tem muita gente. Tá anotado aí. Tem Cobrem a muita gente aqui, hein? Cobrem a gente aqui para fazer, senão a gente esquece. E, na verdade, eu e o Gabriel temos uma ideia também de fazer um podcast, e poder até encaixar em algum futuro aí, sobre falar como que era o Autódromo de Interlagos antigo. Isso. Aí, Eu lembro cara, desse dia. Nós tivemos essa ideia. Eu, Gabriel, Chico Leles, nós falamos até com o Bob sobre o isso Bob, aqui. chama o Bob. Então, os quatro aqui, Interlagos mudou muito, né? Hoje eu chamo Interlagos de um shopping center, né? Porque tem prédio e mais prédio. E antes era uma pista com um box simples, que a gente lembra com um saudosismo bacana, principalmente quando eu comecei a andar por lá, em 1970. Antes disso, eu lembro que eu fui uma vez ou outra. Interlagos era eu lembro, assim, minha primeira memória que eu tenho de Interlagos é 1970, Copa Brasil. Isso, foi quando reabriu. Foi Inclusive, minha memória. Quem quiser ver Interlagos de uma maneira bem bacana, assiste o filme do Roberto Carlos. Roberto Carlos, mostra a 300 Interlagos por hora, né? É a 300 km por hora. Aquilo é uma viagem no passado. Interlagos foi mudando muito, muito. E a ideia do podcast seria essa. E a gente ficar analisando época por época como era Interlagos. Como que foi, principalmente a época que a gente andou por lá, né? Mas voltando aqui no Gabriel Marazzi, aí o Gabriel Marazzi virou jornalista especializado em motocicleta e sem deixar os carros de lado. Né? Não, a partir da revista Oficina Mecânica, em 85, eu comecei a fazer as duas coisas. Então eu me dividia entre as motocicletas e automóveis. E até hoje você está... Eu saí de lá em 92 e fui fazer a revista Carro na Motor Press, que era só carro, então eu fiquei só com os carros durante o tempo, né? Eu fazia uns trabalhinhos para algumas outras revistas de motos, mas eu era especializado, era editor técnico da revista de automóveis. Isso até 97, que aí eu fiquei no pé do presidente lá, que tinha a revista Motociclismo, famosa lá na Europa, né? Eu falei, vamos fazer aqui. E em 97 eu criei a revista Motociclismo aqui. Aí, de novo, voltei a dividir as coisas e fiquei fazendo carros e motos. E até... Bom, aí foi. Até hoje, dividindo as coisas Bom, assim. e assim, para quem não sabe, para quem não acompanha bem o Auto Entusiasta site, né, o Gabriel passou a escrever para o site Auto Entusiastas o ano passado. Faz um ano mais ou menos. Um ano mais ou menos ele começou a escrever aqui. Até o Paulo vai colocar na tela aqui como achar as matérias que o Gabriel tem escrito para a gente. Né? Vamos lá, ó. Mostra pessoal, quem não conhece né? o AE ainda, tá aqui o nosso site, tá? Então temos a barra de navegação aqui em cima. Aqui, ó, editores. É um jeito muito fácil de vocês escolherem para ler as matérias dos seus editores favoritos, né? Ou do seu editor favorito. Então, ou seu colunista, né? O seu colunista, editor, tá aqui, né? E tem inclusive os editores que já participaram do AE em algum ponto no tempo, tá? O saudoso Josias, o Luiz Carlos Seco, o Veiga, até o Malta aqui, ó, eu aqui como Paulo Keller ainda, Renato Belotti, Portuga Tavares, saudoso Nasser, Roberto Marques. Então estão todos aqui, Ronaldo Berg, né? Aí, achou o seu editor favorito aqui, clicou na fotinho dele, abre aqui a descrição dele e todas as matérias em ordem cronológica aqui no AE. Então, quem quiser saber mais das matérias do Marazzi, estão todas aqui. E o Marazzi tem escrito para a gente tanto matérias de moto quanto matérias de carro, certo? Sim. Alguns lançamentos ele tem nos ajudado atendendo alguns lançamentos e outros até já teve lançamento que eu e o Marazzi dividimos a matéria, ele fez uma parte, eu fiz outra. Isso, foi um BYD ano passado, né? Qual foi? Foi o Sil ou... O King. Agora eu não me lembro que carro foi. Não me lembro que carro que foi também. Eu lembro que foi um... Dividimos. Mas acho que isso vale a pena... Eu vou fazer a nossa propaganda aqui, né? Eu acho que hoje não tem nenhum site e talvez nenhuma revista do Brasil
sou capaz de afirmar isso com uma riqueza tão grande de editores, uma experiência tão grande, essa combinação, essa diversidade, viu? Então, quem não conhece o AE aí ainda, está convidado a conhecer, a seguir lá as matérias. Temos o canal no YouTube também, mas que outra mídia pode se encontrar dois engenheiros com tanta história assim, numa mesma matéria, fazendo avaliações? Difícil. Dois engenheiros, difícil. Não, engenheiros legais, né? Uns caras bacanas também. Engenheiros legais eu gostei, essa é boa. Legal. Mas é isso, então o Gabriel está com a gente aqui já há um ano, escrevendo várias matérias e focando um pouco em moto, um pouco em carro. Eu desconfio que o Gabriel gosta mais de moto. Eu não desconfio. Na minha percepção. Eu acho que eu vou falar a minha percepção do que eu vejo. Depois ele fala, vamos ver. Como hobby, ele gosta de moto. E como paixão dele mesmo, são os carros clássicos. Eu até ia falar agora, né? No autoentusiasta eu estou mais focado, como eu estou fazendo na minha vida, né? Mais na história das motocicletas, dos automóveis, das marcas e tudo mais. E principalmente os carros antigos e motocicletas antigas. Os carros antigos já são assim, um assunto bem comum. E as motocicletas antigas agora, de um tempo para cá, começou a ficar mais forte o interesse, as coleções e tudo mais. E eu gosto de abordar principalmente isso. E as motocicletas também. Agora, você tocou assim num ponto. A vida toda me perguntaram isso. O que você gosta mais? Carro ou moto? É uma pergunta difícil e uma resposta complexa, né? Eu gosto dos dois. Eu imagino, assim, que eu acho que eu gosto até mais de moto. Não sei por quê, pela paixão. Isso, hoje não é tanto assim, mas as motocicletas começaram a ficar populares no Brasil quando as japonesas dominaram o mundo, né? Uhum. Antes disso, meu pai já andava de moto, eu andava na garupa das motos dele. Ele tinha só motos europeias. Ele tinha uma HRD Vincent, aquela 1000, a verdadeira viúva negra. Ele tinha uma e eu dava até medo de andar na garupa dele, né? Até porque meu pai não andava devagar, né? Até que eu comecei a andar, roubar as motos dele, né? As motos que eu conseguia roubar dele, né? Até ganhar minha própria moto. A minha primeira moto foi uma Zundap, 1969. Eu tinha a maior vergonha de ir para a escola com ela porque ela era muito feia, né? Zundap. Então... E naquela época, começou o boom das motocicletas. Até 1976 eram as motocicletas importadas que tinham no mundo inteiro, as japonesas, que eram as melhores motos que tinham na época. Então, quem andava de moto era o cara que tinha paixão. Por quê? As ruas eram perigosas, os motoristas não estavam acostumados com as motos. Não é que tinha pouco trânsito, mas... Era essa aqui, a sua, ó? Exatamente. Só que essa é uma KS100, né? Exatamente essa. Hoje ela ficou bonita. Olha só o título da matéria aqui no IG. Olha, sou eu. A sua matéria, ó. Sua matéria, ó. A minha feiosa Zundap, olha lá, ó. Ele vai achar tudo, né? Melhor eu não contar mais nada. Cuidado com o que você fala, Gui. Essa é um catálogo, mas aquela primeira foto é a própria moto, mas a foto é tão ruim que... mas vale a história. Esse é meu buguinho aí. Olha lá, peraí, deixa eu fechar esse negócio aqui que tá me atrapalhando. Não sei porquê. Isso aqui não é do I. Aqui é você, né? É no quintal da minha casa, isso aí. Que coisa. Bom, então quem andava de moto nessa época era o cara que era apaixonado, né? Ele tomava chuva, não existia equipamento, nem capacete se usava. Capacete não era obrigatório, né? E o carro era todo mundo que usava o carro porque era necessidade. Isso foi mudando. Hoje, as motocicletas são uma necessidade também para quem quer fugir do trânsito. Tem ainda os apaixonados. Mas como tem os apaixonados por automóveis, né? Que tem os carros como paixão. Mas a moto eu acho que ela reúne mais paixão do que o automóvel. Mesmo falando em motocicletas de altíssimo desempenho ou automóveis, né? E você se locomove praticamente só de moto hoje em dia? Hoje em dia eu moro em São Paulo. Eu não tenho mais paciência, né? Para dirigir automóvel no trânsito. Então eu ando basicamente de moto, né?
Ele tem uma garagem. Eu já fui lá. Você já foi na garagem E ele dele? tem um ciúme das motos dele lá, porque eu fico olhando, toda vez que eu vou lá, eu fico namorando assim, ó, a 7 Galo que tem lá, né? Que meu pai tinha uma 74. Ele tem uma um dia eu ainda quero dar uma garagem- volta naquela moto. Dá Mas pra ele tem fazer. uma ciumeira daquelas motos que você não imagina, cara. Dá pra fazer Você um... acha? Dá pra fazer um... Se eu acho, eu sei. Dá pra fazer um senhor museu com a garagem que ele tem. Outro dia que eu fui lá na garagem dele buscar um cadete lá com ele, ele colocou lá um neon que ele tem do lançamento do cadete em 1989 no Hotel Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Foi dado para os jornalistas um neon que você acende a silhueta do cadete. Porque eu cheguei lá, tá o negócio aceso. Aquele neon é um assombro, porque a metade a gente voltou de avião de lá, né? E metade quebrou. O cara no transporte, na mão ou na... O meu não, chegou inteiro. E hoje, quantos anos depois? 89 até hoje? 89 até hoje. Ele funciona. 20, 35 Ele funciona. anos, Aliás, 36 anos. você podia falar vocês podiam falar um pouquinho desse cadete aí, né? Não, depois. Esse É? é outro Tá podcast. Mas quando o cadete ficar pronto. Ah, Então vocês boa. esperam aí. Nós estamos aqui colocando um cadete GS 90 em pé. É o cadete que foi pace car da Fórmula 1 na primeira vitória do Ayrton Senna em São Paulo. Espero que a gente vai mostrar esse cadete prontinho, né, Gabriel? GS com carburador. GS, carburado. Era GS ainda. GS não era álcool. é. GS Foi o álcool. primeiro ano da Fórmula 1 quando voltou para São mudou, Paulo. não, foi o segundo ano. Primeiro, 90. 90, mas esse tá certo. É que esse cadete foi usado em 90 e 91. 90, 91. Ele foi 2 anos, ele foi E pescado. depois veio para mim. Exato. Mas não era conversível, era? Não. Esse é um GS O fechado. GS não tem conversível. Conversível, Ah, é só um verdade. GS É isso aí. convertido. Mas vamos lá, então voltando aqui nos carros e nas motos. Dentro do AE tem algumas matérias suas bem interessantes que eu tenho acompanhado, e tem uma particularmente que me chamou a atenção quando você publicou, que foi o Festival de Woodward. Tá? Essa do Festival de Woodward, para quem não conhece, é um festival que tem em Michigan, no estado dos Estados Unidos, onde fica Detroit, e é uma avenida, a Avenida Woodward. Ela liga a cidade de Detroit até Pontiac. Tá? Então, é uma avenida de hoje, tem mais ou menos umas reta. 40 milhas, 60 quilômetros Não é uma aí. estrada, é uma avenida. Hoje ela é uma avenida, ela já foi estrada uma sim. vez, né? Hoje ela é uma avenida com quatro faixas de cada lado, e no terceiro final de semana de agosto tem esse encontro, que é o Woodward Dream Cruise. Tá? As pessoas estimam mais ou menos 40 mil carros e 1 milhão de pessoas ao longo dessa avenida. E o que é mais interessante, são aqueles centrinhos comerciais que tem ao longo da avenida. Então o pessoal fala assim, olha, você que tem um Corvette 78 prata, réplica do Pace Car da Fórmula Indy, vamos se encontrar na esquina da Woodward com a 45, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim. Eles marcam e praticamente eles vão se encontrando, várias tribos de carro vão se encontrando lá, né, Gabriel? Sim. E aí, o que você viu lá nesse ano que você foi? Então, eu fui 2 anos para lá. Eu fui uma vez, só esse ano aí, que calhou de eu estar em Detroit para fazer alguma reportagem. E a gente, quando tá lá, sempre dá uma esticadinha no retorno. E eu fiquei um fim de semana por ali mesmo. Aluguei um carro e fui passear. Eu não me lembro se acho que eu já tinha visto e tinha programado de ver o que era, mas eu não sabia o tamanho do evento. Fiquei bem impressionado com o tamanho. Rodei na avenida o quanto eu pude, mas a maior parte do tempo eu estacionei o carro e fiquei andando a pé numa região mais menor, né? E fiz essas fotos aí porque eu achei o máximo, né? Essa foto não é nem na avenida, essa foto é na lateral. Uma rua paralela. Aqui era uma área onde o pessoal parava, tinha lá uns lanches, umas coisas assim. E eu fiquei andando aí no meio desses carros.
O mais bacana é que bem cedinho, sim, é um sábado, né? Bem cedinho, as famílias fazem um acampamento na beira. Piquenique, né? Ali, isso, né? durante as 40 milhas. Olha lá as cadeirinhas sentadas ali, pessoal sentado. Alguns levam seus carros, que lá quase todo mundo tem um carro clássico guardado na garagem. Exato. E os que não tem também vão lá, levam uma geladeira de isopor. Com o lanche e ficam vendo o dia inteiro. Os carros não param de passar. Porque acontece isso, esse pessoal que vai se reunindo, eles falam assim, bom, vamos dar uma volta agora. Aí eles saem, dão uma volta, rodam ali, sei lá, umas 20, 30 milhas, 10 para cima, 10 para baixo, e volta a parar no mesmo lugar, né? De tempos em tempos. Não, mas a quantidade de automóveis é incrível. Uma das coisas que eu gosto do Gabriel é que ele acha as coisas, ele gosta das coisas que ninguém presta muita atenção, né? Olha isso aí, por exemplo, né? Não está escrito aqui o que é, né? Mas... Bom, acho que eu nem descobri o que era lá. Você nem vê essas fotos, né? Porque além dos carros clássicos, muito bem restaurados que eles têm lá, tem vários carros customizados. A maioria é customizada. Aqui, ó, você está em Pontiac, né? Na cidade de Pontiac. Para quem não sabe, né? Pontiac é uma cidade lá, E você vê que o motorista, ele está trajado a caráter também. Vamos ver o que mais que tem aqui. Acabou. De fotos, acabou. Então... Bom, aí tem algumas fotos, mas eu tenho a mania de clicar. Eu tenho uma máquina fotográfica ainda não faço muita foto com celular. E eu devo ter batido umas 2.000 fotos nesse dia. Eu também. Dos 2 anos que eu fui, deve ter por aí também, umas 2, 3.000 fotos que eu tenho. Pode colocar tudo isso num drive e a gente dar o drive para os leitores olharem, hein? Que eu tenho comigo. Uma boa. Claro. Só vai num drive, dá o endereço. É muita foto. Legal. E até um projeto assim, que eu gostaria de fazer é de chamar alguns... criar um grupo de autoentusiastas que queira conhecer esse Dream Car, o Dream Car não, o Dream Cruise. Dream Cruising. Porque ele acontece, inclusive, no final de semana, que normalmente no domingo tem a NASCAR, em Michigan. Entendeu? Então dá para você, numa semana, faz um pacotão. Você vai para lá, você faz um pacotão. Você assiste a NASCAR na sexta-feira, vai no sábado para Pontiac e vê isso daí, e no domingo você volta para a pista para ver a corrida da NASCAR. Eu vou com você, tá combinado. Esse ano acho que está meio difícil para ir para os Estados Unidos, né? Mas acho que esperar passar um pouco essa... Mas a gente poderia pensar nisso daí, até a gente tem lá o Juvenal Jorge, que está... pode ajudar a gente a mora hoje lá, pode até ser um... Eu vou aproveitar então, vou incluir, né? Porque essa aí eu fiz uma vez e foi assim meio sem querer, porque eu estava lá a trabalho. Mas tem um outro... trabalho bom, hein? Um outro programa que sempre que eu posso eu vou, que são as feiras da Pensilvânia, em setembro e outubro. São 2 feiras de uma semana cada, em 2 cidades muito próximas, Carlisle e Hershey, que também famosas, tem... É claro que no mundo tem muita coisa boa, mas aquele lá eu acostumei aí, o ano passado eu não tinha ninguém para ir comigo, levei meu filho, né? E também a gente fica 15 dias imerso, eu digo, né, na ferrugem, né, brincando. Tem muita coisa também, é muita coisa. Eu lembrei dele por causa das fotos. A gente bate tanta foto que depois não sabe nem escolher as fotos que a gente bateu lá. É uma ideia também de fazer um grupo. Vamos ver se a gente lança o AE Viagens aí e... acho que são duas ou três coisas bacanas. Eu acho que assim, ali em Detroit é um lugar bacana que você tem isso daí para ver. Você tem, logicamente, o Museu da Ford, você tem o Museu da Chrysler, não sei se ele está aberto ainda, se eles tinha fechado em definitivo. Eu fui uma vez nesse museu. Já fui lá também, tem matéria minha lá sobre isso. E perto dali, em direção a Indianápolis, tem um outro museu muito bacana, cara, muito legal mesmo, uma marca que já não existe mais, não existe nem na minha memória, mas que eu não lembro qual que é o nome da marca. Mas agora fiquei curioso. Não, é bem bacana. Depois eu te apresento para vocês. Por falar nisso, aquele museu da Ford é alguma coisa imperdível, que não é só automóvel e não é só Ford. A história e ali é um lugar, né? E tem a cidade Ford também. Ali é um lugar para ir 2 dias, né? Um dia no museu, outro dia na cidade Ford. E um dia na fábrica também. Na casa do Henry Ford também, que eu fui fazer uma visita lá, que é fantástico. Fantástico. Legal. É um programa bem amplo. Falando nisso, o Marazzi, né? Por todo esse histórico dele aí, já desde da herança aí do pai dele, ele também edita a cultura do automóvel, né?
a revista. Fala pra gente um pouco dessa revista aí, ó, o Marazzi. Onde é que o pessoal acha mesmo para baixar? Não acha, eu tenho que mandar. Então, tá bom. Você tem WhatsApp aí? Tenho. Vou te mandar então. Não, eu tenho aqui. Eu mando. O Marazzi manda. Eu mando para todo mundo que eu posso em grupos de WhatsApp. Ele tem uma lista de distribuição em grupos de WhatsApp que ele manda em todos os grupos. E como nós estamos em uns 10 grupos comuns, eu e o Gabriel, eu recebo a revista dele 10 vezes. Mas é muito legal. Eu já ouvi reclamação. Pô, eu recebi 2 vezes. Eu não estou reclamando, eu estou só comentando para todo mundo saber. É que é difícil, você tem que mandar para todos, né? É lógico. E outra, muitos dessas pessoas retransmitem para outros grupos, né? Sim. Então eu não tenho ideia de quantos agora, leem. Vou falar a novidade. Você conta um pouco da revista, depois no final eu falo a novidade. Conta aí da revista, fala aí. Então, como é que você faz? Bom, acho que deu para entender um pouquinho aqui que a minha grande paixão, né, editorialmente falando, são as revistas. Eu não sou muito adepto a outras mídias, né, revistas. E eu trabalhei em revista a vida inteira, até que chegou uma hora, hoje, as revistas já não são tão relevantes, né? Tem poucas revistas impressas. Eu escrevo para algumas ainda, uma de carro e uma de moto. Fico feliz quando eu recebo a revista na mão, tipo, embaixo do braço, coisa que não tem mais. Então, a minha última revista que eu editava e distribuía nacionalmente chamava Motor 4. Era uma revista quinzenal que teve uma época boa, mas chegou uma hora que não dava mais. Ela terminou em dezembro de 2012 e em janeiro de 2013 eu peguei a própria diagramação da revista, troquei umas coisinhas, aquilo que eu aprendi a fazer no computador e botei o nome de Cultura do Automóvel e comecei a fazer a revista para mim mesmo, né? Mas nessa época... É você mesmo que faz a edição? Eu faço sozinho, não tenho a mão de ninguém. Parabéns, cara. Muito legal isso. Eu não sabia que era você que era o editor técnico. De vez em quando alguns amigos colaboram com um texto, alguma coisa assim, mas a diagramação, tudo, eu mesmo que achava faço. que você tinha alguém diagramando para você. Não, eu não posso dizer que eu sou um diagramador. Eu peguei a diagramação, a gente tinha uma pessoa que fazia isso na Motor 4, peguei os templates, né? E tanto é que eu não tenho muita diversificação de ideias, é tudo bonitinho, tudo quadradinho, mas tudo bem. Eu ponho aí as coisas, gosto muito de contar as histórias, me incluir nas histórias sempre que eu posso. Botei o nome de Cultura do Automóvel na revista, que é um site que eu já tinha desde 2000, né? Esse site antigo. Botei o nome da revista e eu faço essa revista como um hobby, né? Bom, desde 2013. Então, isso que eu estava falando. 2013 eu comecei a fazer revista, mas como eu ainda estava naquele embalo, eu ia em tudo que era lançamento, viajava, até para o exterior, né? E fazia a revista. Aí foi diminuindo, eu dei uma parada. E fazia só edições especiais. Quando chegou na pandemia... agora preciso fazer alguma coisa, né? E eu comecei a reeditar a revista só com assuntos antigos. Competição, história... Ou seja, desde antes disso, ela tinha temas especiais que você fazia? Não, antes era uma revista comum. Uma revista comum. Não era focado em carros clássicos. Não era focado, mas tinha muito de carros clássicos, porque... E de 2020 para cá, ela virou praticamente uma revista de... Aí virou uma revista de... histórica. Aí, né? Histórico. Eu tenho, inclusive, uma coisa que eu gosto muito, que é carros no cinema. Nossa, eu tô vendo aqui, eu gosto deslumbrado aqui. Eu gosto de ficar... Às vezes eu viro até um crítico de cinema, né? Falo, pô, tá vendo? Olha, esse carro tá errado, tá no ano errado, o filme não é dessa época. E eu posso dizer que é um hobby muito gostoso de fazer. Bom, e aqui tá a Cultura do Automóvel, né? A novidade que eu queria falar é o site dele, né? O que eu queria comentar aqui é que eu estou trabalhando com o Marazzi para trazer esse site aqui, Cultura do Automóvel, lá para dentro do AE, como uma página do AE. Então, em breve aí, vamos ver isso. E arrumar um jeito de distribuir essa revista lá dentro do AE também, para os leitores e seguidores do AE.
Então, vamos dar um up aí, vamos juntar as forças isso aí e fazer uma coisa... Isso é legal. Isso Legal. é uma das coisas que eu mais gosto, não é? Essa possibilidade de juntar pessoas... Agora que a gente está começando a falar o AE como um portal, né, Exatamente. de automobilístico, né? Ou motociclístico também, um portal de mobilidade, a gente tem bastante vou até mostrar aqui aí, um pouquinho, né? Aqui tem na nossa barra dentro do AE, tem o portal, né? Então a gente tem o Eletroentusiastas, Motoentusiastas, tem a página do Fernando Calmon, a página do Alexander Gromov, tem a minha página aqui, Substance, tem a página do Wagner Gonzalez, que é o próximo podcast que a gente vai ter. Tinha uma área que a gente tinha muitos editores que falavam de aviões, mas, enfim, perdemos esses editores, né? E tínhamos também a página do Belotti, que não está mais com a gente agora no AE, mas está aí uma parte do conteúdo dele, né? Legal. E aí vamos falar um pouco de moto. Dentro dessas motos todas que você avalia historicamente aí, qual que é a sua... Agora você fala assim, pô, suas favoritas, as três. Aí vamos falar três, né? Porque é difícil falar uma só e falar essa, né? A menos que você tenha Tem muito muitas motos, né? Hoje... Na verdade, eu ia perguntar, primeiro, antes das três favoritas, qual categoria, qual tipo de moto que te agrada mais? Uma esportiva, uma cruise? Eu gosto de todas as motos, né? Mas tenho, claro, minha preferência. Até pela idade e tudo, hoje eu não caibo mais numa super esportiva, que são as motos mais emocionantes que existem, né? Não dá, mas não tenho mais corpo. Eu corria de motocicleta quando era jovem, né? Moto pequena, tudo. Eu falei, quando você era mais jovem. Jovem nós somos ainda. Somos. E então, eu prefiro as motos mais custom, naked, as motos que a gente tem uma postura um pouquinho mais tranquila do que as esportivas, né? Tem algumas que são radicais, tem algumas que são muito emocionantes, né? Até as motards, as hipermotards, essas coisas, as motos são todas divertidas. Mas eu resumo o meu gosto de uma forma assim bem simples. Moto que tem farol redondo. Boa, legal. Boa, das antigas. Aí o pessoal entende, fala, legal. Principalmente as antigas, né? As antigas. Porque hoje, deixa eu só fazer um comentário, as motos modernas hoje são legais, tudo, mas eu olho para elas, eu vejo insetos, eu vejo gafanhoto, eu vejo umas coisas meio... Eles chamam de Jaspion, né? Não tem aquela beleza, né? Parece um Transformer, né? Na frente, assim, com os faróis. Coisa de altíssima tecnologia, mas para pilotar são ótimas, né? Mas para olhar eu gosto das motos de aparência. Hoje a gente está numa onda retrô que tem muitas motos com aparência retrô, motos com mecânica moderna, motos muito confiáveis, algumas inclusive que andam muito, fazem curva e tudo, e com uma aparência um pouco retrô. Mas é claro, aquele farol redondo é de LED, né? Não é um farol, aquele que tinha aquela lâmpada que iluminava meio metro ali, né? E o gostoso mesmo, até porque a gente não anda mais muito rápido por aí, é andar nas clássicas. Principalmente, a minha preferência são as motocicletas japonesas dos anos 70, principalmente do início dos anos 70, que foi quando eu entrei no motociclismo, quando eu comecei a andar nas motos, e o pessoal da nossa idade, mais ou menos, é o que mais curte. E alguns mais jovens também, que conheceram e também curtem essa época das motocicletas. Quer dizer, não é uma moto com uma ciclística sensacional para fazer curva, nada. Algumas são... Ela é até boa, mas... Algumas são... às vezes eu falo, os caras se impressionam. Por exemplo, você até citou uma moto que eu tenho, né? Meu pai tinha, que eu sempre quis ter, que é a Honda CB 750 4, né? A série K, que começou em 68. É a moto que virou a indústria, né? Que eles chamam de virada da indústria. Como é que chama? Turning point. O clichê lá é o divisor de águas. Divisor eu não de gosto águas. desse termo, mas é o que o pessoal usa. De lá para cá, todo mundo foi seguir as motos mais modernas, porque antes era a escola europeia, né? E eu tenho essa moto hoje, né? Toda bonitinha, toda bacana, mas é um caminhão de motocicleta, né? Ela anda bem, mas não tanto.
Só que não faz curva, não freia, porque ela é muito pesada. Tanto é que na mesma época existiam outras motocicletas da Honda também, mais ágeis, né? Tem a CB500, CB550, CB400. SS, né? Tinha Super Sport. Super Sport, tem razão, SS. Que eram ainda dentro dessa filosofia de motos bem clássicas, mas bem mais leves, mais ágeis, né? E a gente anda com essas motos hoje. E hoje posso dizer até que é um mercado muito forte, né? Porque a comercialização dessas motos, principalmente depois que abriram a possibilidade de importação dessas motos, depois de 76, que aqui fechou importação, hoje a gente pode trazer de outros mercados, principalmente dos Estados Unidos. Então a gente tem essa CB750 é a famosa 7 Galo. 7 Galo. É a 7 Galo. E por que 7 Galo, você sabe? Sei. É porque 750 lenda, né? É coisa de brasileiro, né? 50 é o número do galo no jogo do bicho. Alguém falou, pegou. Às vezes eu falo, às vezes eu escrevo, eu não gosto do apelido, mas a gente acaba falando 7 Galo, 750, 750. Entendi. E para os puristas, não é qualquer 750, é só aquela Honda K, que é de 69 a 76. 78, né? Meu a pai... K. Essa é a 7 Galo pura. O Arnaldão já falou sobre essa moto lá no AE, você também já deve ter falado, né? Eu não me lembro se eu publiquei. Aqui, eu tenho uma história. Aqui, eu coloquei sim. A história da 750. É verdade. Eu vou até mostrar a sua história aqui. Tem a história dele. A história, inclusive, tem a parte mais interessante. Eu fiz também a história da Kawasaki Z1, né? Que seria a grande rival. Aí a bichona. Essa é a sua, inclusive. É igual a sua, né? Não é a minha. Mas ela deve ter a foto da minha aí. Vamos ver. A Kawasaki estava com uma 750. Essas duas são as minhas motos. Toda vez que eu vou lá na garagem dele, eu fico assim, acho que eu fico uma meia hora só olhando aqui essa moto, só assim, flanando assim em volta dela. Aquela dourada dela. era a rainha das motocicletas antes da 7 Galo. E aquela é uma herança do meu pai, é uma DOC 71, né? Era em 68 ela era a maior moto que a Honda tinha. O farol redondo que não ilumina nada, né? Adoro esse. Mas essa é 400, né? Essa aí é 750 K0, que ela não tem aquele painelzinho. Um painelzinho embaixo, né? Que a do meu pai tinha um painel. Deixa eu voltar aqui só. Tinha um painelzinho aqui, ó. A K0 meio, e a né? K1 não são que assim. Tem essas luzes aqui, ficam no painelzinho. A K2 para frente já tinha um painelzinho com 4 lâmpadas. Então, o mais interessante, né? Que a gente depois aprende na história, é que em 68 eles mostraram essa moto no Salão de Tóquio. E a Kawasaki estava com uma 750 pronta para lançar. A Honda pegou o pessoal de surpresa, eles retiraram a moto que estava pronta, a 750, e falaram, vamos fazer uma moto melhor. E em 72 lançaram a K1 ou a Z1 ou Z900, que é uma moto bem superior a... Então, isso que eu ia te falar. A Honda. Das motos modernas que eu vejo hoje rodando aqui, eu vejo essa Kawasaki Z900, eu olho e falo, essa moto eu queria... Então, eu queria ter... Atual. Eu olho porque é uma reedição retrô... Aqui o painelzinho, da Z1. Essa é a F. É outro painel. Tinha um que ainda essa era... não é a K. Essa aí é a F. Legal. Mas então, essa Z aí eu acho uma moto... A Kawasaki entrou nessa onda de retrô e fez a Z900 com a mecânica da Z900 atual, que é uma moto fantástica. Injetada, né? E tudo mais. Tudo, a moto é muito boa. E colocou a cara muito parecida com aquela Z1 de 1972. Legal, olha só. Então, além de eu gostar das motos, eu gosto das motos antigas e das histórias delas, né? Essa aqui, né? Essa aqui que a gente tá falando, né? Essa aí é a Z900. Saco. Você sabe que a gente teve um monte de reclamação quando a gente colocou um monte de anúncio assim no AE, a gente teve um monte de reclamação, a gente tirou tudo, porque nem dá para ver a... Essa é a Z900 RS. Retro Sport.
Retro Sport. Então, eu vejo essa moto na rua e falo, nossa, essa daí eu queria ter vontade de... E essa moto, ela tem uma mecânica... Atual. E com esse estilo retrô. Farol redondo. Farol redondo. Os instrumentos separados. Né, sabe que você me chamou a atenção agora no farol redondo? E realmente, para mim também, a moto com farol redondo, ela fica mais atraente, né? Vamos falar assim. Uma vez eu conversando com meu tio, que foi o cara que me introduziu nesse mundo automobilístico, e ele falou assim, não, olha bem os carros, falando de carros, né? Os carros pré-guerra, tá? Os carros até 30, 39, 40, que são aqueles que têm os faróis redondos, aqueles paralamas mais saltados. Eu falei, olha como que esses carros são mais bonitos do que os carros pós-guerras, né? Que são os carros que tinham uma linha um pouco mais reta. Fechando, né? Foi fechando, diminuindo, fechando. E toda vez que eu olho, eu falo, pô, é verdade, esses carros eles têm muito mais, como diz o Juvenal Jorge, né? Mais carronalidade, né? Carronalidade. Esses carros com o paralama... Mas, tem muita beleza nos automóveis, né? Nas motocicletas é mais difícil, porque a moto é um negócio mais técnico, mais mecânico, né? Cheio de... Mas também tem. Juvenal inventou carronalidade, vamos inventar motonalidade agora. Motonalidade. É a personalidade da moto. Isso aí, vamos inventar, tá feito aí. Mas com carro eu também não sou um pouco diferente, não. Eu sei lá, eu gosto. Eu acho hoje o carro tudo igual, com aquela frente, né, afilada, aqueles faróis fininhos, tudo LED e tudo mais. Claro, isso é o que tem hoje, né? Mas pela beleza dos carros, vamos falar de carros assim, nada de Bugatti, essas coisas, carros nacionais, clássicos. Mano, não tem nada mais bonito do que um Opala com 2 faróis e aquela grade cromada, não é? É o simples, aquela linha simples também. Não, né? Nada de reentrâncias. Hoje os carros têm... Cada carro tinha mais... Não posso ser contra, mas é aquilo que a gente gosta, né? Cada carro tinha mais personalidade mesmo antigamente, né? Era mais... Cada um tinha uma coisa diferente, tinha algo mais, né? Você vê um carro atual hoje, de longe... Você só vai mais ou menos... carro quando chegar perto. Você tem que olhar, às vezes você tem que olhar qual que é o logotipo que está no carro para saber que carro que é, né? Agora não, nos anos 70 você via um carro... Você sabia de longe o que era, né? Mas não sei, eu acho que isso acabou acontecendo também porque as legislações acabaram obrigando a cumprir com tantos requisitos de forma, a questão de proteção ao ocupante, a questão de aerodinâmica e tudo mais, que acabou convergindo tudo para uma coisa só, né? Ou uma coisa muito próxima e parecida. Claro. Coisa que lá no passado não havia essa preocupação. Não havia, ninguém pensava, né? Ontem mesmo eu tive uma conversa com alguém que falava, não, porque a minha sobrinha tirou carta, ela vai comprar um Fusca. E eu falei, esse é um grande problema. Eu sou apaixonado por Fusca, né? Fusca, carros. Essa época, a segurança não era tão... quer dizer, era pouco pensada, né? E hoje não, hoje tem a segurança, tem a tecnologia, tem o consumo, as emissões que ditam, né? Naquela época não. Então muita gente acha, legal, eu gosto tanto de Fusquinha, mesmo pessoas jovens, né? Que eu vou comprar um Fusquinha. Que não é uma boa, porque é um carro totalmente inseguro, né? Do ponto de vista a segurança ativa e passiva. Né? Ele não tem segurança ativa e depois se acontece alguma coisa, não tem segurança passiva. Então é um carro para você. Eu ando com os meus Fusquinhas a 30 por hora. Ele não tem freio bom? Não freia, não faz curva, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre alerto, né? O pessoal gosta de ficar andando. Tudo bem, vai ter um carro desse, mas não é para o dia a dia. Esse é um carro para você passear no domingo. E ainda assim, com muito cuidado, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Não entendem, mas tem que pensar nisso. Mas vamos lá, voltando. Você fez a pergunta para ele. Quais são as 3 motos? Você não respondeu quais são as 3 motos. Né? Ele só enrolou. Você enrolou. Eu estava aqui pensando nisso. Você falou uma hora aí por década, né? Dá pra gente, falar por década. Por exemplo, década de 60. Meu pai, o eclético, né? Aliás, deixa eu só fazer quem deu essa sugestão aqui foi o nosso leitor. O Fontenelle.
mandou lá pra gente uma mensagem aqui. Pergunta aí que carros eles gostam por década lá e tal. Por década, quais Sérgio, são os carros ou então, motos que você mais gosta? É claro que eu fui influenciado pelo meu pai. Ele corria de moto também. E ele corria de Ducati. Ele tinha 2 Ducatis em casa, uma de rua e outra de corrida, que eram a Ducati Mach 3 e a Mach 1, né? Monocilíndrica, 250. Hoje motos pequenas, mas na época, né, eram as motos que tinham. E então, para os anos 60, a moto, não vou dizer que é a melhor moto, né? Mas a moto que mais me toca assim é uma Ducati Mach 3 dos anos 60. 250, que já tinha até um motor desmodrômico, né, com comando desmodrômico. Então essa é a moto dos anos 60. Dos anos 70... Comando desmodrômico, agora você deu um tilt na cabeça mais da metade da nossa audiência. Explica o que é um comando desmodrômico. É fácil explicar assim, bem rapidinho. Bem né? rápido, isso. O que coloca o ar e a mistura dentro do motor são as válvulas que abrem e fecham. Essa é dos anos 70. Se você voltar um pouquinho mais, pegar uma Mach 3, você vai pegar essa mesma moto, é uma 450 essa. Um pouquinho mais antiga, com um tanquinho mais afilado, sem a rabeta. Então, o que abre a válvula para entrar o ar e a mistura é o comando, né? Que tem os ressaltos. Comando de válvula, isso. E o que fecha a válvula é uma mola. Uma mola. E quando o motor gira muito rápido, muito alto, rotações muito altas, aquela mola, por mais dura que seja, ela não tem tempo suficiente para fechar a válvula. Então a gente diz que a válvula flutua, ou seja, ela não chega a fechar, já tem que abrir de novo. E se botar uma mola muito dura, como motores de competição, tudo, o motor fica pesado, né? Então isso é coisa antiga, lá, eu não me lembro o nome do italiano que inventou isso nos anos 30, se não me engano. Nossa, essa moto é maravilhosa. Aqui meu pai tinha, inclusive, tinha o guidão Tomazelli, que eram 2 semiguidões mais baixinho. Na suspensão, aqui embaixo. Essa é mesmo. Ele ia treinar, entre aspas, na cidade universitária nos anos 60, sem capacete, com a moto, e eu ia na garupa. E não tinha pedal atrás, eu ia com as pernas. Então, voltando ao comando, esse comando, ele empurra a válvula e puxa de volta. Então, o motor pode girar mais rápido sem que a válvula flutue. Ele tem um dispositivo ali que faz isso, né? Ele empurra. Ele abre e fecha a válvula. Ele abre e fecha. Então, sem precisar da mola. Nem tem válvula. Nem tem mola. Ele fecha. Né? Então esse é o comando desmodrômico. A Ducati usa esse sistema até hoje nas motos. Ah, é? A Ducati ainda usa? Usa. Mesmo. E aí? E de 70, então? 70, não posso deixar de falar da Sete Galo, né? Sete Galo, tá. Sete Galo. Mas não é a moto mais gostosa de pilotar, né? A minha, de vez em quando, já tá pesada, tudo. Eu gosto um pouquinho de motos mais leves. A CB500 Ford, ela é mesma cara, tudo, 4 cilindros, tudo, mas ela era bem mais suave, gostosa. Uma moto que ainda vou ter. A Sete Galo tem um centro de gravidade alto, né? Alto, é uma moto... E dos anos 80, o que você puxaria? Anos 80, a gente já não tinha moto aqui, né? As motos dos anos 80. Essa é a CB500, é uma moto, além de tudo, mais formosa, tudo, né? Às vezes eu falo isso, o pessoal da Sete Galo me olha torto. Mas é. Anos 80, a gente... Só para situar, né? Eu passei os anos 80 inteirinho, desde o primeiro dia até o último, sentado em motocicletas, que eu trabalhava na Duas Rodas, e a gente tinha que fazer uma revista por mês, uma revista de 100 e poucas páginas, e não tinha lançamento, não tinha novidade. Então a gente viajava muito, pegava tudo que é moto, fazia comparativo de CG azul com CG vermelha. Uma vez eu fiz isso. Cheguei à conclusão que a CG vermelha andava mais que azul. Até hoje o pessoal fala que CG vermelha anda mais que azul, né? Eu tive uma CG amarela. E essa aí não andava nada. Pode ser que
a personalidade do dono da CG vermelha acelerasse mais, do azul mais ou menos, do amarelo eram os caras mais devagar. Pode ser, personalidade do dono ligada à cor. Na verdade, eu levava pra pista e ficava lá no cronômetro, não sei o quê, e por acaso o azul, a vermelha andou mais. Então 80 não tem muita Não tem muita claro, coisa. Tem. É que se a gente ficar situado na produção nacional, a gente teve uma bomba lançada em 86, que foi a CBX 750F. Né? Mas não teve antes disso a CB400 nacional? Então, a CB400 ela foi lançada em 1980. 80, né? Isso. Para o nosso mercado, era uma super moto. O pessoal falava moto de grande cilindrada, imagina. Mas era uma moto já que ninguém nem olhava mais lá no exterior. Né? CB400. Uma moto bem ultrapassada, mas que aqui... Pra gente aqui na época era não, ainda motão, hoje né? é uma moto bacana. Bom, viajei muito com essa moto. Eu tive duas CB400. Viajava, corria. Tenho uma dessas de corrida ainda. Né? A gente chama de cachorrão. A Fórmula CB400 dos anos 80. Meu pai teve uma CB400-2, né? Que era a vinho com... Isso. Com mais luxo, tinha os negócios. Em dourado. Bonita moto. E depois meu pai teve uma dessas aqui também. Essa é a 750, né? A 750. Essa aqui é a 750. A primeira é a 750. Era importada, né? Essa aí é japonesa. No ano seguinte... Que tinha roda menor, né? A roda menor, tudo. Farol separado. No ano seguinte saiu a nacional, feita em Manaus. Né? Meu pai tinha uma dessas. Que depois aquela ali já é com carenagem, tudo já são as últimas. Não? Eu tive essas motos todas, hoje não tenho mais. Mas também não é uma moto... que marcou. Ninguém pode negar que foi a moto que marcou. Eu achava essa moto muito, muito pesada, ou seja, ela muito alta. Eu sou alto, mas se você andar no meio dos carros no trânsito, ela era ruim. Se você for andar hoje com ela, você acha que realmente ela é eu chamo de caminhão, né? Um caminhão de feira. Caminhão, E eu comecei a namorar minha esposa de Fusquinha, já falei aqui, e com uma dessas, com a moto do meu pai. Mas antes, na época dela, tinha também a Yamaha RD 350. Nossa, a Viúva Negra. Que foi lançada em 87. Não é a Viúva Negra, né? A Viúva Negra original mesmo. Você falou, eu sei, mas aqui era chamada de Viúva Negra. E outra, né? a RD 350, nos anos 70, que era também chamada de Viúva Negra, era aquela naked, né? Com um farol redondo, com um guidão grande, com motor a ar. Depois que fizeram a nacional, que também... Mas o pessoal chama de Viúva Negra. Por quê? Porque moto muito leve, o pessoal subestimava a dirigibilidade da moto e acabava se envolvendo em acidente. E dois tempos, né? Eu lembro que eu sempre andava de Hondas do meu pai. Quando eu pegava uma Yamaha dessas aqui, você não tinha freio motor nenhum. Isso, para mim, era uma... É a forma de assustar o piloto e aí ele se perder, né? Tanto é que eu caí com uma DT 180 por causa disso. Eu deixei para frear muito em cima, não tinha freio motor, tasquei o pé no freio traseiro, a moto saiu de lado e eu me lasquei. Então, se eu for escolher uma moto nacional dos anos 80, que eu gosto mais, a CBX tem a sua história, né? Bacana. A RD 350 também é legal. Você falou na DT 180. A DT 180 também foi um marco aqui, nossa. Né? Olha essa ponteirinha aqui, eu adorava. Olha, essa aí é a preta. Tinha a branquinha. Acho que a branca era mais popular, esse né? escapamento não é original. Não é original, né? Mas é uma moto... E hoje tem... O pessoal está restaurando muita moto, né? Então hoje tem clubes enormes que andam de 350. Legal. Anos 90, o que tem de moto? Anos 90, deixa eu pensar. Anos 90, abriu a importação. Então vieram motos do mundo todo, né? Sim. Começou devagarzinho. Eu precisaria pensar. Anos 90 tem tanta moto legal. A primeira que vem na cabeça, normalmente Olha... A minha primeira que vem na cabeça é a ZX-11, que foi uma que eu tive. A ZX-11 ela já tinha aqui... A Ninja dos anos 80, mas 88, 89. Por baixo do... Não, 80 e 86 já tinha. Aqui, 86, Mas era aquelas que vinham por baixo do pano, não sei o quê. É uma moto grande, pesada, não é uma esportiva, é uma estradeira, né? Uhum. Mas eu vou falar uma que foi a moto que mais me impressionou na minha vida de piloto de moto, de teste de moto. Em 1992, a Honda lançou a Honda CBR 900R. A gente tinha as motos carenadas, esportivas, não sei o quê. Quando eu peguei essa moto, eu não acreditei no que a moto fazia, no que ela andava. Né?
fiquei muito surpreso. Né? R ou RR? R, só R. CB 900R, CBR 900R. Inclusive, eu tenho uma foto que eu fiz na época lá. Ela me impressionou demais. Então, eu acho que essa aí seria a moda. E ela fez escola, né? Porque é 900, virou 929, 900... Eu não acho a R, eu só acho a RR aqui. Estranho. Deixa eu ver, vamos ver. Pode... Que é a Fireblade. Essa aí é a mais moderna, né? Mas é da família, isso que eu ia falar. Ela foi subindo, 900, até hoje tem a 1000, que é uma das motos mais rápidas que existem. Meu tio tinha uma dessa, e uma vez eu saí pra dar uma volta na Juscelina Kubitschek, acelerei e falei, nossa, eu não posso andar nesse bicho. Devolvi, dei a volta no quarteirão e falei, ó, tio, guarda aí, porque não... Para um piloto normal, leigo, não tem limite essa moto. Né? E hoje, a moto atual dessa hoje é a CBR 1000 RRR, ela tem 3. 3 R's? CBR 1000, eu até brinco, né? Quanto mais R tem... Nós estamos chegando no final aqui do nosso tempo, já passamos, né? Já tem mais de 1 hora já que nós estamos falando aqui, e a gente está vendo que a gente precisa de mais umas 3 horas para falar sobre motos e sobre carros, né? Rapidamente, em carros, anos 60, anos 70, anos 80, o que você lembra aí? Anos 60, Puma. DKV. É um carro. Você está perguntando assim os carros meio de paixão. Puma, não quer dizer que são os melhores, né? Mas ele, para a época, ele era fora do seu tempo, né? Não, o carro era bacana. Ele durou 1 ano só, né? Porque no ano seguinte ele virou Puma Volkswagen, que também é um carro que tem que ser citado. Mas ele durou muito tempo, velho. Esse aí. Meu pai tinha um. Tá. E anos 70, o que a gente tem de carro? Tem uma historinha, né, que eu até já contei sobre. Meu pai tinha um Puma DKV e em 1967 eu estava num colégio e ele foi buscar uma vez com o carro. E eles entravam dentro da escola para pegar os alunos, né? Meu pai foi com esse carro, fez um maior escândalo porque ele tinha um escapamento, não sei o quê. Meus amiguinhos, era o meu primeiro ano naquela escola. E aí, no dia seguinte, eu era o menino mais popular da escola. Ei, paizão, né? Pai herói, né, meu? Aí ficava contando histórias. Aí, o pai dele tem carro de corrida. Era assim. Então, esse carro é bem marcante. Eu sei onde está o carro, mas o cara não quer vender para mim. O mesmo carro, exatamente do jeito que era do meu pai. Olha só. Bom, né? Anos 70. 70 vezes Opala, Maverick. Tem que ser Opala. Opala, Maverick. Qual Opala? Maverick é legal, mas é uma tranqueira, né? Mas o Opala SS. Opala SS é mais legal, né? Qualquer Opala. Hoje o meu carro, assim, de grande paixão é qualquer Opala. O Opala é um carro maravilhoso, né? Principalmente os primeiros, a primeira metade dos anos 70. Que ainda tinha farol redondo. Farol redondo, claro. E nos anos 80? Anos 80, o que a gente tinha? A gente tinha Escort, deixa eu pensar se tem algum... Escort. Anos 80 foi um ano que teve poucos lançamentos, né? Tendo que quando lançou o Cadete em 89, o Brasil estava há 5 anos sem ter um lançamento de carro. Imagina como era difícil fazer uma revista, né? Era duro. Aí em 89, quando saiu o Cadete, foi um uau, porque, fazia 5 anos que não tinha nada, tinha tido só uns Model Year que tinham aparecido ali para trás, né? Mas eu acho que nos anos 80, acho que seria o Escort. XR3. Não necessariamente, né? Eu penso às vezes no modelo, né? O Escort era um carro que para a época dele ele era o primeiro carro mundial, né? Ele é bem avançadinho. O que me marcou foi o XR3. Teve o Monza também, né? Nos anos 80, né? 82. Nunca. Não é do Monza teu. SR, nunca. Não, o Monza nunca foi aquele carro. Tanto é que nunca me preocupei em ter alguma coisa assim, né? Muito bom. Show de bola. Quantas horas vamos ficar mais daqui hoje? Acho que chega, já. Não, vamos começar um assunto novo e aí começar outro assunto. Mais uma hora. Não, é bom que aí a gente volta com o Marazzi, daqui uns 3, 4 podcasts aqui, a gente volta com o Marazzi aqui. Quem estiver assistindo aí, quem assistiu aí e gostou, pede pra gente aí que a gente traz o Marazzi de volta aqui. Mas é isso, deixa seus comentários aí, a gente vai tentar responder a todos, ou aqueles que a gente não responder, porque a gente vai atender os pedidos. Exatamente. Né, Paulo? Então vejam lá as matérias do Marazzi no AE,
cultura do automóvel logo no AE, isso aí tá comigo, o Marazzi pode me cobrar, vocês podem me cobrar também, que tá fácil de fazer, a gente vai... Bacana. Vamos fazer. Integrar tudo, e o Marazzi está com a gente aí, nosso editor de motos e aquele cara que é um pau para toda obra. Temos um lançamento lá em Londrina para ver o logotipo novo da Volkswagen. Ele vai com a gente lá. Vamos. E, o logotipo novo da Extreme, Volkswagen Extreme. E com as motocicletas, hoje eu faço o possível para estar em todos os lançamentos, boa, as motos atuais. Né? Eu estava vendo um recente que teve aí, que foi lá no Sul. Você foi, não foi? Ah, sim. Foi o lançamento. É uma moto que, inclusive, dá para contar bastante sobre ela. Até pensei que a gente fosse abordar esse assunto. Não deu tempo. Que hoje, não dá tempo. Hoje, só falando rapidinho, os motores de 700 centímetros cúbicos hoje são os motores que estão na moda, né? O 700, não, 450. 450, né? Que é de média cilindrada. Eu pensei na Yamaha, não. Média cilindrada é o que hoje são os motores 450 e nós temos duas novidades hoje, que uma é essa que nós vamos andar lá no Cambará do Sul, fazer trilhas onde tem os canyons, lá no Rio Grande do Sul, né? Eu tinha ido lá 40 anos atrás, andar de agralho e voltei lá para andar agora. Que moto que é? É a Royal Enfield Himalayan 450. E essa matéria já está no Auto Entusiasta. No Auto Entusiasta. Então, pessoal... E tem também uma outra, só para fazer para depois a gente comentar. A CF Moto, que é uma grande fabricante chinesa de motocicleta, hoje eles só vendem UTV e quadriciclo aqui, eles estão entrando com uma 450 com uma tecnologia que, na teoria, também já colocamos aí no Auto Entusiasta. Olha o piloto aí, ó. Essa aí Essa eu tô namorando. Eu tenho uma Himalaia da antiga, da 411, né? Você vai ver que você vai ter que mudar de moto. Então, ó, pessoal, o Auto Entusiastas é Moto Entusiastas também, tá? A gente não... Conta para todo mundo aí que a gente fala de moto lá, que tem o Gabriel Marazzi, e a gente fala de moto lá do jeito que a gente fala de carro, tá? E nós estamos esperando agora o lançamento dessa chinesa, da CF Moto, vou pôr aqui, que ela também é uma 450, só que 2 cilindros e 2 cilindros crossplane, que é o motor da vez. Isso é muito legal de explicar tecnicamente. Mas essa só entrou uma notinha aqui, né? Porque só tinha essa foto. Tá. Olha, que interessante essa moto, hein? E o motor de 2 cilindros, ele pode ser 180 ou 360, de acordo com a finalidade da motocicleta. E agora as novas motos, não é novidade, mas para essa vai ser, que são as de 270 graus. Gostei dessa motinha. Que tem a distribuição da combustão mais homogênea. Então é um motor que é outra... leva nos lançamentos de moto também, eu vou com você, nós vamos juntos. Vamos sim. Bem, pessoal, acho que já deu nosso tempo aqui. Boa. A gente tem material aqui para conversar mais umas 3 horas com o Gabriel. E aquilo que a gente falou desde o primeiro podcast, o nosso diferencial desses podcasts é explorar justamente as pratas da casa, ou seja, os colunistas, os editores do AE, que tem muitas histórias. Então fique com a gente aí, vai ter muito mais coisa para vocês aqui nos podcasts do AE. E no próximo podcast, Wagner Gonzalez. Wagner Gonzalez falando sobre automobilismo. Exatamente. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, Gabriel. Até logo, obrigado.